um empregador pode coletar dados de localização de seus empregados? Quais são os limites para isso? Nesses últimos 2 anos, 2020 e 2021, em virtude aí de muitas situações de teletrabalho forçado, as empresas, as organizações tiveram que se adaptar, inclusive, para fazer o controle da jornada de trabalho, e isso leva à seguinte questão, né, que dados que os empregadores podem coletar dos seus empregados para verificação do cumprimento da jornada de trabalho. Nós tivemos um caso recente, agora no início de julho, em que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados da Finlândia coletou uma instituição de ensino ao pagamento de uma multa de 25 mil euros e também a cumprir uma obrigação de não fazer, que é de parar de realizar o tratamento de determinados dados pessoais, porque ela passou a usar um aplicativo para o controle da jornada de trabalho de seus funcionários, só que ao usar o aplicativo, eles eram obrigados a fornecer dados de localização. E qual seria a necessidade de a universidade ter os dados de localização dos seus empregados durante a realização do teletrabalho? O que a Autoridade Nacional da Finlândia entendeu é que isso extrapolou o princípio da necessidade, que também é conhecido como princípio de minimização de dados pessoais, e prevê que o tratamento deve ser realizado com o mínimo de dados necessário para a finalidade pretendida. Se nesse caso a finalidade era o controle da jornada de trabalho, bastaria ter os dados relacionados com o login, o logoff, com o início das atividades e com o final, sem nenhuma necessidade de saber qual a localização dos empregados. Então, por isso, e ainda que nesse caso a universidade comprovou que não realizou nenhum tipo de atividade posterior de tratamento dos dados, só o fato de ter feito a coleta e depois o armazenamento desses dados já são atividades de tratamento de dados pessoais que foram feitas de forma ilícita porque violaram o princípio da necessidade. Então, ainda que os dados não tenham sido, os dados de localização não tenham sido usados para nenhum fim, né? A instituição de ensino provou que apenas coletou e armazenou e alegou que era uma questão técnica, porque o aplicativo só funcionava com a coleta de dados de localização. Mesmo assim, houve essa condenação, porque coleta e armazenamento já são dados de tratamento de dados pessoais, já são atividades de tratamento de dados pessoais, melhor dizendo, e isso por si só já violou o princípio da necessidade. Esse é um caso específico, né? Isso não impede que nós tenhamos outras situações em que, por exemplo, se o empregado trabalha com o carro da empresa, né? Será que não é possível que haja esse tipo de controle de localização? Eu já falei aqui sobre uma situação ocorrida na Itália em que havia um controle excessivo também de localização que era enviada, era controlada, né, a localização por GPS e armazenada a um período pequeno de segundos, e isso também foi considerado excessivo. Então é preciso ter cuidado, que nós vamos ter situações em que a localização pode ser necessária para a coleta de dados e dependendo do tipo de atividade, principalmente serviço de teleentrega ou serviço prestado com uso de carro ou algum outro tipo de veículo da empresa, mas nesse caso em que o tratamento de dados tinha como finalidade apenas controlar o horário e o cumprimento da jornada de trabalho, não havia nenhuma necessidade de se fazer a coleta de dados de localização dos empregados. Por hoje é só, em breve eu volto com mais um vídeo no Instagram e no YouTube sobre alguns assuntos de direito, principalmente de processo e proteção de dados. Até mais!